Paz e graça, povo de Deus, de novo com vocês, com gota de sabedoria. Sexta-feira é um momento que me alegra quando eu posso compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que com certeza é muito conhecida de todos vocês. O personagem chamado Zaqueu está lá no capítulo 19 de Lucas. Mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre a cidade de Jericó, aonde essa história se desenrola. Portanto, fica comigo. É interessante que Zaqueu, ele era uma pessoa nobre diante do padrão econômico da sua época. Era um homem rico e mora numa cidade onde moravam muitos milionários, muitos ricos, inclusive uma boa parte dos sacerdotes moravam em Jericó. Inclusive, compreendendo melhor a parábola do bom samaritano, quando Jesus comenta que o sacerdote, ele descia de Jerusalém para Jericó. O contrário, quando ele subia para Jerusalém, então ele morava em Jericó e subia para Jerusalém, porque Jericó era uma cidade no baixo. Inclusive, Jericó é considerada a cidade que está, com relação ao nível do mar, a mais baixa cidade do planeta, a mais ou menos 300 metros abaixo do nível do mar. Mas é uma cidade veraneia, uma cidade das palmeiras, uma cidade muito linda, bonita, uma cidade chamada, inclusive, Jericó significa perfume, uma cidade perfumada. Muitas pessoas passavam férias em Jericó, inclusive diz a tradição que o próprio rei Herodes passava férias em Jericó. Então era uma cidade muito especial, ainda hoje, inclusive, né? É uma cidade especial. E é interessante que Jesus vai passando por Jericó. E em Jericó, Jesus vai focado em salvar pessoas. É claro que existia muita gente em Jericó carente da graça de Deus, precisando de salvação, assim como temos também hoje no nosso cenário. Muitas pessoas que precisam de salvação, mas nem todos procuram ou aceitam serem salvos por Jesus. Naquela viagem de Jesus passando por Jericó, que aliás era a última vez que Jesus passaria por Jericó, naquela mesma semana ele seria crucificado, seria entregue aos verdugos para ser crucificado. Mas Jesus foca ali, pelo menos duas pessoas são salvas. O cego, mendigo, que estava à beira do caminho, quando ouviu falar de Jesus, clamou sem parar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus tem misericórdia dele e salva aquele homem. Mas também tem misericórdia de Zaqueu. Duas pessoas distintas, completamente diferentes do seu aspecto social, seu padrão social, mas Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus tanto ama o pobre, mendigo, jogado à beira do caminho, como ama também um homem rico, um homem considerado milionário para a sua época, porém odiado pelos seus, odiado pela sua gente, pelos judeus, porque ele tinha uma profissão que o comprometia muito. Ele era cobrador de impostos. Aliás, não era só cobrador de impostos, ele era o maioral, ele era o maior cobrador de impostos. Ele arregimentava, ele subcontratava outras pessoas para cobrar impostos e ele ficava com as partes fixas para ele, enquanto os outros ficavam com a parte que também iam exceder. Sempre cobrava, sempre muito mais. E Zaqueu tinha esse acordo com Roma. Zaqueu era espécie de um funcionário da Receita Federal do Império Romano, que tinha muitas províncias, então entrava muito imposto, muito dinheiro. E Zaqueu tinha um acordo de dar uma quantia fixa para Roma. O que passasse dali era dele. Agora você imagina como que este homem arrecadava dinheiro, sem escrúpulo, sem considerar a miséria, as dificuldades financeiras das pessoas, assim como vemos hoje em nosso país. Tantos que se valem da posição que ocupam, extorquem pessoas,
roubando as oportunidades de cura nos hospitais, permitindo que filas quilométricas se formam na frente dos hospitais públicos, porque o dinheiro não chega ali, porque vai para as mãos de muitos usurpadores, como acontecia com Zaqueu. Mas é importante a gente detectar, pensar nessa hora, e eu quero pensar com você isso, é que ainda há esperança. Ainda há esperança para os daqui, para o nossa realidade contextualizada, assim como também há esperança, e houve esperança para Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa odiada pelos seus, mas Jesus o amava. Zaqueu subiu numa árvore, num sicômoro, numa figueira brava, com desejo de ver Jesus. Mas Jesus já enxergou Zaqueu muito antes, lá na eternidade. A Bíblia diz que nós temos uma origem eterna, que Deus plantou no coração de cada um de nós a eternidade dele, e o amor dele, e o desejo dele de nos ter na sua intimidade. Não era diferente com Zaqueu. Por isso que Jesus olha e enxerga rapidinho Zaqueu naquela árvore e faz o convite: Zaqueu, desce depressa, desce daí, porque eu quero jantar com você, eu quero ter comunhão com você na sua casa, eu quero te oferecer salvação. E é interessante que Zaqueu aceita o convite. Mas a gente não pode ignorar o fato de Zaqueu era muito rico, e aparentemente seria muito difícil ele aceitar trocar essa vida de riqueza, de prosperidade, por uma vida simples de um homem salvo. Não que o rico não possa ser salvo e ter Jesus e ter prosperidades tanto financeiras como espirituais, mas Jesus conta, inclusive, no capítulo anterior, que um jovem rico, muito rico, perdeu a salvação, porque era muito rico. E Jesus, inclusive, fala que é muito difícil, quase impossível, um rico entrar no reino dos céus. Que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A ponto de um dos discípulos perguntar: então, sendo assim, como é que se faz? É impossível. Mas Jesus fala que realmente era muito difícil, mas aquilo que era impossível para os homens era possível para Deus. E por que Jesus fala tão veementemente dessa impossibilidade, dessa dificuldade do rico entrar no reino dos céus? Porque é muito difícil servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. Jesus nunca chamou o diabo de Senhor. Jesus nunca chamou os imperadores de Senhor. Jesus nunca chamou ninguém da sua época de Senhor, mas Jesus chamou o dinheiro de Senhor. Jesus colocou o dinheiro na categoria de mamon, de um Deus que exige obediência, exige adoração. Por isso que não se pode servir a dois senhores. Por isso que para o rico é muito difícil entrar no reino dos céus, a menos que destrone esse Deus, esse ídolo que ele viu no coração daquele jovem rico. E é exatamente o que acontece com Zaqueu. É maravilhoso a gente ver o desfecho dessa história, quando Zaqueu, recebendo Jesus na sua casa, e você também pode fazer isso, receber Jesus na sua casa, receber a salvação que ele oferece, e quando Zaqueu recebe Jesus, a sua vida é transformada. O Evangelho não é só informação, o Evangelho é transformação. Há evidências claras agora da vida de Zaqueu, porque ele destronou Mamon e permitiu que Jesus reinasse agora na vida dele, a ponto dessa transformação levar Zaqueu a doar metade de tudo aquilo que ele acumulou para os pobres. E não só isso, mas restituir a todos aqueles que ele usurpou, devolvendo 4 vezes mais. Amados, olha, isso só é possível quando a salvação entra. Por isso que Jesus falou, realmente, esse também é filho de Abraão, porque entrou salvação nessa casa. Aquele que estava perdido foi encontrado, foi salvo. E você também pode ser achado por Jesus. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar completamente, assim como mudou a vida de Zaqueu. Ainda é tempo hoje. Não deixe passar a oportunidade. Naquele tempo, Jesus ia passar sobre Jericó só mais aquela vez. Mas hoje ele continua passando virtualmente, espiritualmente, aí na sua casa, aí no ambiente que você está agora, talvez no carro ouvindo essa palavra. E eu quero te abençoar com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.